que ele estava perto do término do seu ministério terreno. Então o Senhor Jesus Cristo, ele chama os seus discípulos. Os 3 anos que ele ficou no seu ministério, ele conseguiu muitos seguidores para dar continuidade à pregação da palavra de Deus para a vida do homem que estava distanciado e que muitos ainda nos dias atuais ainda estão distanciados. Mas se nós formos computar o número de almas que já foram apresentadas a Deus por intermédio da pregação da palavra, de todos os ministros que nos antecederam dos discípulos, as almas que se converteram, que largaram tudo da sua vida para servir ao Senhor Jesus Cristo e que hoje já não estão mais nessa vida, já não estão mais conosco, porque partiram com a eternidade. Porque o assunto que nós queremos retratar aqui é o que o Senhor Jesus Cristo disse, que passará tudo nessa vida, é passageiro. Passarão os céus e a terra. Ele diz, mas as minhas palavras não hão de passar. E se observarmos as palavras que Jesus está falando nesses sermões, começando do capítulo 24, dando mais ênfase ao 24, Jesus começa a falar acerca das coisas vindouras. O que Jesus está falando é algo escatológico. O que é algo escatológico? É algo que ainda vai acontecer, é algo que ele está proferindo, que ainda iria acontecer. E ele estava falando aos seus discípulos para eles ficarem apercebidos. E muitas coisas que o Senhor Jesus Cristo dissera se cumpriu. Tem uma profecia dentro desse capítulo 24 que Jesus fala para os discípulos: olha, não ficará pedra sobre pedra. E que isso cumpriu quando Jerusalém foi invadido, o templo foi derrubado e não ficou pedra sobre pedra. Houve grande perseguição aos discípulos. A maioria deles morreram de formas bem cruenta. A grande maioria aconteceu. Mas tem um episódio que ainda não aconteceu e que está aqui no versículo 38, que Jesus diz que como foi nos dias anteriores, nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Os irmãos conhecem bem, eu acredito que aquele que serve ao Senhor, aquele que não serve, conhece muito bem a respeito desse episódio da Arca de Noé, em que Deus levantou Noé como pregoeiro, porque os homens daquela época, irmã Luciana, eles estavam com um pecado tão acima, que a Bíblia vai dizer que cheirou mal as narinas do Senhor. E Deus ali, ele desejou destruir toda a raça humana. Chegou a ser um mal desagradável às narinas de Deus. E Deus agora teve um arrependimento até de ter criado o homem. Mas a Bíblia vai dizer que ele olhando, ele viu Noé e achou graça a Noé aos seus olhos. E deram uma missão para Noé, uma missão que não é diferente dos dias dos pregoeiros dos dias atuais. Porque Deus dera a missão para Noé para que aqueles homens viessem se arrepender. Porque o desejo de Deus, a vontade de Deus, não era destruir toda a raça humana, era simplesmente que eles viessem a se arrepender dos seus pecados. Mas o que eles fizeram? A Bíblia vai dizer que eles escarneciam, zombavam de Noé, chamava Noé de velho caduco, que Noé estava maluco, porque naquela época não era comum ainda